E aí pessoal, Rodrigo Gonçalves aqui na área para mais um vídeo de React Native aqui para o nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você, na prática e bem passo a passo, do jeito que a gente gosta de fazer aqui no canal, como criar um button sheet do zero, tá? Que é aquele menu que fica na parte de baixo do aplicativo, ele fica escondido e você pode abrir ele vem de baixo para cima, dá para fazer uma animação ali, você pode também fechar e controlar, né, esse menu arrastando ele, utilizando aí gestos. Eu vou mostrar como criar do zero, claro que tem uma alternativa já pronta que você pode usar, que eu mostro no final do vídeo, mas a ideia aqui é mostrar como fazer do zero essa solução, que é legal também para você entender como as coisas acontecem debaixo dos panos, tá? Então, sem mais delongas, vem comigo, vamos fazer isso daqui juntos na prática, tá? Muito bem, para a gente começar, eu vou criar um projeto aqui do zero, tá? Então, vou usar aqui o npx, create expo app e vou passar aqui a flag de template, dando enter vai aparecer as opções de projeto. Eu vou selecionar aqui um projeto em branco, já com TypeScript para a gente utilizar. Vou dar enter e vou chamar aqui a nossa aplicação de RN, então abreviação de React Native, Button Sheet. Vou colocar tudo junto, tá? Então RN Button Sheet. Vou dar enter aqui, vou esperar ele terminar de criar aqui o projeto para a gente. E aí, terminando de criar o projeto, a gente pode abrir ele e começar a desenvolver aqui o menu que a gente vai desenvolver juntos aqui nesse vídeo, tá? Enquanto ele está terminando de criar aqui o projeto para a gente, deixa eu já ir aproveitando e mostrar para você quais são as duas bibliotecas que basicamente a gente vai utilizar para poder fazer esse menu, tá? O Reanimated, que é para a gente lidar com animações, e também o Gestually Render. Então a gente vai usar essa dupla aqui. O Gestually Render é para a gente lidar com gestos. Então quando a gente, por exemplo, fizer ali um movimento de arrastar para cima ou arrastar para baixo, então a gente quer identificar esse gesto e, baseado nesse gesto, a gente quer mudar a posição do elemento em tela em tempo real. E é aí que entra o Reanimated para a gente então manipular a movimentação do elemento na tela, tá bom? Então vamos voltar aqui para o nosso terminal. Tá vendo? Ele terminou de criar aqui o projeto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar a pasta aqui do projeto, tá? Vou limpar aqui o terminal para ficar mais fácil e agora já vou aproveitar para instalar as bibliotecas que a gente precisa. Bom, eu vou começar aqui fazendo a instalação do Gestually Render, tá? Então eu venho aqui, ó, vou pegar aqui o comando que é com o npx expo install React Native Gestually Render. Eu vou usar essa estratégia de instalação, clico aqui em copiar, venho aqui no terminal e adiciono aqui essa biblioteca para a gente lidar com gestos. Vou esperar, pronto. Bom, agora que ele terminou aqui de fazer a instalação, muito rápido inclusive, né? A gente precisa adicionar no topo do nosso arquivo de entrada, do nosso app, essa importação. Então, vou fazer o seguinte, ó. Aqui no terminal, eu vou usar o comando code espaço ponto para abrir o projeto já no meu VS Code. Como eu estou aqui dentro da pasta do projeto, então dando Enter, ele já abre para mim o VS Code com o projeto. Caso você não tenha esse comando disponível, você pode ativar ele, ó, Ctrl P, sinal de maior, procura por path aí, provavelmente você vai encontrar. Aqui no meu eu já tenho, tá? Mas você vai encontrar aí para adicionar essa variável de ambiente para ficar disponível esse comando para você. Muito bem, então eu já abri aqui, eu vou vir aqui ó, no app.testx, que é o nosso arquivo de entrada, né? Vou até abrir aqui o VS Code, eu vou tirar um pouco o zoom para a gente visualizar melhor. E aqui ó, é onde a gente tem que fazer essa importação. Então eu vou vir aqui, vou copiar aqui essa importação e vou adicionar aqui no topo, tá? Uma outra coisa também que a gente precisa fazer aqui para conseguir utilizar tranquilamente o Gestually Render é envolver também a nossa aplicação pelo Gestually Render Root View. Então eu também vou fazer a importação dele aqui, vou fazer a importação até aqui ó, depois da própria status bar. Então vou fazer a importação aqui do React Native Gestually Render e aí eu vou pegar aqui o Gestually Render e aqui o Root View. Esse daqui, ó. Vou pegar ele e vou envolver toda a nossa aplicação por ele, tá? E aí eu posso até aproveitar aqui, ó, e vou só substituir essa view pelo Gestually Render Root View, tá bom? E aí,
Como eu não vou usar essa estilização aqui, ó, eu vou apagar essa estilização e aqui eu vou colocar só um flex de 1, que é só isso que eu preciso. Eu também vou tirar esse texto, porque a gente não vai usar ele. E como a gente não está usando mais nada aqui do React Native, ó, a gente já pode também aproveitar e apagar, tá bom? Então, o Gastly Render já está disponível na nossa aplicação. É isso que a gente precisa. Agora, vamos para outra biblioteca que a gente vai usar, que é o Reanimated. Então, vou vir aqui. Também vou copiar aqui o comando para fazer a instalação. Vou limpar aqui o terminal e vou adicionar aqui, ó. Lembrando que eu estou aqui dentro da pasta do projeto fazendo essas instalações, tá? Então, npx, expo install, React Native Reanimated e também já está instalado. Para usar o Reanimated, o que a gente precisa fazer é adicionar o plugin de configuração aqui, ó. Então, vou copiar aqui essa instrução e a gente adiciona esse plugin aqui no nosso babel.config.js. Depois aqui do preset, se não tiver, adiciona uma vírgula e coloca aí o plugin do Reanimated e também é só isso que a gente precisa. Então, a gente já fez a instalação do Reanimated, que a gente vai usar para as animações, e também do Gastly Handler, que é o que a gente usa para lidar com gestos. Agora, vamos executar a nossa aplicação e fazer a interface aí que a gente vai usar como exemplo para reproduzir e criar esse estilo de menu. Eu vou deixar o meu VS Code aqui do lado, eu vou fechar esse navegador por enquanto, e aqui eu vou fechar o terminal aqui, porque eu vou usar o terminal do próprio VS Code, o integrado aqui para rodar a aplicação, tá? Então, npx, expo start, vou dar enter, vou esperar ele executar, letra A para abrir no Android. E aí é uma coisa a menos, né? Uma janela a menos aberta aqui no computador, tá? E maravilha, ó, ele já terminou aqui de executar o projeto. Deixa eu fechar essa pasta aqui, não vou precisar dela. Vou aumentar o VS Code aqui para ficar melhor. Maravilha. Agora vamos trabalhar aqui na estilização da nossa aplicação. Eu vou criar aqui uma pasta src. Eu gosto de criar essa pasta src, que é uma abreviação de source, para separar os arquivos da aplicação criados por mim, né? Aqueles arquivos como componentes, enfim, que eu vou criar para usar dentro da aplicação, e assim eu separo dos arquivos que já vêm, né, com a criação de um projeto ali que faz parte da estrutura do React Native, como ali a pasta Nodes, Modules da vida, o app, o Babel e assim por diante. Então, dentro da pasta src, eu vou criar aqui uma pasta que eu vou chamar de Screens. Então, aqui eu vou guardar as interfaces da aplicação, vou criar um home, uma pasta para minha tela inicial, e vou criar um index.tsx aqui dentro. Inclusive, fica essa dica, tá? Eu tô criando dessa forma aqui, ó. Olha só, deixa eu mostrar para você. Botão direito aqui, New File ou por aqui também, ó. E aí nota que eu tô criando, ó, uma pasta src, dentro dela uma pasta screen e aqui dentro uma home e dentro da home um arquivo. Essa é uma dica, ó. Se eu dar um enter, ele já cria para você essa estrutura. Então você não precisa criar pasta por pasta separada. Fica a dica de produtividade para você já criar uma estrutura de pastas com o arquivo dentro, tá? Bom, aqui eu vou criar também um styles.ts. Vamos começar aqui pela estilização. Eu vou importar aqui de dentro do próprio React Native, eu vou importar o famoso Style Sheet, nossa API padrão para lidar com estilização. Eu vou exportar uma constante que eu vou chamar de styles. Vou dizer que vai ser igual ao Style Sheet create, e aí a gente vai criar aqui dentro o nosso container. Eu vou colocar aqui um flex de 1 para ocupar a tela toda e vou colocar um background aqui, ó, e aí eu vou colocar a cor preta, tá? E agora no index eu vou começar aqui importando também o React Native. Eu vou importar aqui de dentro do React Native uma view. E eu já vou também aproveitar para importar aqui o nosso styles. Posso colocar ponto barra e ele já vem aqui. E eu vou importar ele aqui, ó, styles. Maravilha. Agora eu vou exportar uma função. Eu gosto de usar bastante exportação nomeada ao invés da padrão. Aqui eu vou chamar de home, que é o nome do nosso componente ali. E o que eu vou fazer é retornar a nossa view, que vai ter o estilo aqui que a gente criou ali dentro do styles, que é o container. E aí eu vou então agora salvar. Não tem conteúdo nenhum por enquanto aqui na nossa view, mas no app.tsx, logo embaixo da status bar, eu vou usar
o nosso componente home que a gente acabou de criar. Já ficou toda a tela preta ali escura, né? Deixa eu diminuir aqui também. Maravilha. Aqui, o que a gente fez é o seguinte, ó, adicionou o nosso home. Uma dica, eu usei o auto-import. Conforme eu fui digitando, quando o VS Code identifica ali, e eu dou um Enter, ele já fez o auto-import aqui para mim, mas sempre vale a pena dar uma olhadinha se fez a importação certinha, tá? Vou tirar um pouco aqui do lado, só para a gente ganhar mais espaço, tá? Eu aperto Ctrl B para ocultar ali do lado, né, o atalho, e eu vou mexer nessa status bar, tá? Eu vou deixar ela com o tema light para aparecer lá em cima ali os menus. Eu também gosto de usar um background color como transparente, só para garantir, e também eu gosto do translucent, de utilizar aqui essa combinação com status bar, que é para o conteúdo usar toda a tela mesmo ali. Então eu gosto, acho que fica bem legal. Agora, o que a gente pode fazer é criar uma outra pasta aqui, ó, que eu vou chamar de Components, e dentro dessa pasta Components eu vou criar o nosso componente de sheet. Eu vou criar aqui o nosso index.tsx. Bottom sheet, eu vou usar aqui esse nome para poder simplificar. Agora, dentro também eu vou criar o nosso arquivo de estilo. Eu vou fazer o seguinte, ó, só para ganhar tempo, eu vou copiar essa parte aqui e vou colocar aqui dentro. Eu só vou mudar essa cor de background. Vou colocar uma cor cinza que eu gosto, um E, um F23, um tomzinho de cinza. Só que ao invés de usar aqui um flex de 1, eu vou fazer o seguinte, para largura eu vou usar 100%, tá? Para pegar toda a largura da tela. Você pode usar dessa forma aqui, ou também uma outra dica, você pode fazer o seguinte, pegar aqui, por exemplo, o Dimension do próprio React Native, e aqui, ó, eu gosto de, quando eu vou usar essas variáveis ou propriedades fixas ou propriedades não necessariamente só fixas, mas que eu quero usar como referência, eu gosto de escrever em caixa alta, tá? Então, Dimensions, por exemplo, e aí eu posso pegar aqui, ó, .get, posso pegar aqui do window, e agora aqui, ó, eu posso fazer isso daqui, ó. Ali do Dimension eu posso acessar, tá vendo, ó? Altura, largura, então, por exemplo, vou pegar a largura, né? E você pode usar a estratégia que você preferir para lidar com essas informações, tá? Eu vou criar aqui também uma outra constante, ó, que eu vou inclusive exportar ela para usar ela ali dentro do index.tsx, tá? Eu vou chamar de sheet underline, e aqui eu vou definir a altura já, então vou colocar 220, por exemplo, e aí eu posso usar aqui também, ó. Pronto. E aí eu uso aqui a altura, beleza? É legal a gente ir trabalhando com essas constantes mesmo, né, de configuração ou constantes de referências, variáveis, enfim, ao invés da gente usar os famosos números mágicos, né? Por exemplo, quando você coloca aqui 220, o que significa esse 220? Beleza, tá fácil, 220 de altura. Só que se eu quiser usar, e eu vou usar essa altura para trabalhar ali com o posicionamento dinâmico desse menu, se eu repetir o 220 lá também, então eu vou ter muito número espalhado e não necessariamente fazendo sentido. Então esses são os famosos números mágicos, que é aquele número que aparece ali e nem sempre faz sentido por que ele está ali. Quando a gente usa variáveis ou constantes, né, para poder definir esses parâmetros e usar esses parâmetros a partir de um lugar, você ganha com duas coisas. O primeiro, manutenção, se você precisar ajustar o parâmetro, você ajusta num lugar só. E o segundo lugar é que você também melhora a legibilidade do teu código, tá? Então fica também essa dica aí. Muito bem, definir aqui altura, definir largura, definir aqui um background aqui pra gente, e também vou usar aqui um position já absoluto, e eu vou usar aqui o bottom como sendo 0 a princípio, pra gente deixar ele aqui na parte de baixo, tá? Aqui no nosso index, vamos também fazer aqui a importação de uma view, essa view aqui eu vou usar também do React Native. Agora eu vou exportar o nosso componente, que é uma função, e também vai retornar aqui, a princípio, a gente vai retornar uma view, tá? E só para não ficar sem nada, eu vou colocar um texto aqui também, e aqui nesse texto eu vou colocar opções, por exemplo. Vou até escrever em caixa alta, e aqui a gente pode criar a propriedade de estilo passando o container aqui. Ele já também importou para a gente aqui, ó, a estilização. Para esse texto, eu vou criar aqui também uma outra estilização. Eu vou chamar aqui de title. Eu vou adicionar aqui uma cor. Pode ser uma cor branca. Vou pôr aqui, ó,
esse tom de cinza. Deixa eu ver se eu coloco esse. Eu vou colocar... pode ser uma cor branca mesmo, tá? Vou colocar aqui uma cor branca, só pra gente ter essa cor. O font size aqui, eu vou colocar como 18. Opa, font size 18. O font height aqui, ó, vou colocar o bold. E vou colocar aqui um margem bottom de 16, para ele não ficar grudado ali na parte, ou melhor dizendo, né, ao invés do margem bottom, eu vou colocar um margem de 16 em todas as direções, ou 24. Vamos pôr 24 e a gente dá uma olhada como ficou. Maravilha. Agora eu vou passar aqui também, né, essa propriedade. Aqui é o title. E vamos dar uma olhada aqui como está esse componente, né? Então aqui na nossa home eu vou passar ele aqui. Posso passar ele aqui, ó, fazendo a importação dele aqui na nossa home e tá ali, ó, já ficou bem legal. Uma coisa que a gente pode fazer também é usar um ícone para indicar, né, que ali é um elemento onde você pode interagir arrastando ele. Os ícones, eles têm essa camada de informação adicional, então use ícones com bom senso. O ícone não é só decoração para ficar bonito por bonito só, mas o ícone ele também adiciona uma camada de informação super importante ali para você dar indícios do que aquilo faz. Existe também, não sei se você já ouviu falar, mas existe as análises heurísticas de Jacobs-Nielsen. E uma das heurísticas que você vai encontrar lá é esse pilar de usar esses elementos visuais para deixar autoexplicativo, digamos assim, as funcionalidades da sua aplicação. Eu vou importar aqui um ícone, eu vou usar aqui, ó, @expo/vectoricons, que é uma biblioteca. Na verdade, são várias bibliotecas de ícones que já vem disponível aqui pra gente, quando a gente tem um projeto com Expo, e eu vou usar aqui o Material Community Icons, tá vendo? Se você apertar um Ctrl/espaço, vai te aparecer um monte de bibliotecas, e aí você pode consultar a documentação de cada biblioteca para ver, e também pesquisar os ícones disponíveis. Eu vou adicionar aqui, ele pode fechar nele mesmo, e aqui, ó, vou passar o ícone, eu vou usar aqui o Drag Horizontal. Vou passar aqui também uma cor, pode ser aqui um tomzinho de cinza para ficar um pouco mais apagado. O size, vamos usar 24 e salvei, tá vendo? Apareceu lá, só que eu quero posicionar ele, então vou fazer o seguinte, eu vou criar uma propriedade aqui que eu vou chamar de Drag Icon, só para poder posicionar ele ali, e eu vou colocar uma margem top de 16. E eu vou colocar aqui um Align Self para alinhar só ele no centro. E agora a gente pode usar essa propriedade aqui nele também, ó. Então passo aqui para ele também a propriedade de Styles. E aí eu passo aqui o Drag Icon. Maravilha, ficou bem melhor lá o ícone lá. Agora, o que eu vou fazer também? Aqui na nossa home, e eu também vou importar o Touchable Opacity do React Native. E além dele, eu também vou usar aqui um ícone para ficar mais bonitinho. Então, import. Vamos pegar aqui e vamos importar @expo vector icons. E eu vou usar aqui como ícone o Ionics. Ele tem uns ícones bem legais. E aqui em cima do próprio sheet, eu vou passar aqui como nome. Eu vou usar aqui Options. Options, o size eu vou passar como 24 e a cor eu vou passar aqui a cor branca. Pronto. Agora, o ícone ele tá lá em cima, a posição dele não tá muito legal. Então, eu vou trabalhar agora no posicionamento dele. Eu vou, inclusive, envolver ele pelo Touchable Opacity. Vou pegar o Touchable Opacity aqui, ó, vou colocar por volta. E eu vou criar uma estilização para o Touchable Opacity, que não existe ainda, e a gente vai fazer agora. Eu vou colocar como button. Só como button já tá legal. Agora eu vou acessar aqui o estilo da nossa home e vamos criar aqui essa propriedade de button para a gente poder definir essa estilização, tá? Bom, eu vou colocar aqui um margem top de 7,4. Vou colocar também um margem do lado direito aqui de 32. Olha, já ficou melhor, né? E eu vou colocar ele lá do outro lado, então eu vou usar um Align Self. Eu vou colocar aqui um Flex End. Eu quero que ele fique lá do outro lado e pronto, ó. Já tá lá o botãozinho. Só que eu gosto de reduzir um pouco esse efeito
de opacidade do Touchable Opacity. Então eu gosto de vir aqui, ó, no Touchable Opacity e passar para ele aqui a propriedade Activity Opacity como 0.7. Eu acho que fica mais suave se a gente ter uma opacidade, tá vendo, ó, mais levinha. Maravilha, então a estrutura aqui do nosso aplicativo tá pronta. O que a gente vai trabalhar agora é na animação e também na interação com o nosso componente aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos vir aqui no Sheet e agora o que a gente precisa fazer é, primeiro, identificar o gesto. Então eu vou importar aqui de dentro do próprio Gestry Handler, então vou vir aqui, abre e fecha chaves. Pronto, eu gosto de fazer a importação primeiro para usar o IntelliSense, tá? Então eu vou importar aqui, ó, do React Native Gestry Handler, a gente vai importar aqui o Gesture Detector, para a gente detectar o gesto. E agora eu vou utilizar ele por volta do elemento que eu quero trabalhar com o gesto, que é todo esse elemento aqui. Então vou pegar, ó, abro ele aqui, fechei, pego o fechamento dele e coloco aqui por volta, tá? Agora o que eu preciso passar para ele é aqui na propriedade Gestury, qual é o gesto que eu quero trabalhar e manipular. Eu quero trabalhar com o gesto de arrastar, que é o pen. Então eu vou importar aqui também o Gestury, que é o que a gente utiliza para manipular os gestos. Então eu posso, por exemplo, ó, criar aqui o pen igual a Gestury. E olha só, quando eu coloco ponto aqui, você vai ver que ele aparece, ó, um monte de gestos que eu posso utilizar. O de pinça, tem aqui o de rotação, tem aqui de toque longo, longo e por aí vai, né? Só que eu quero utilizar esse daqui, o pen, para lidar com o gesto de arrastar. E aí a gente tem aqui as propriedades, ó, onChange, que pega toda vez ali que a gente tem uma alteração e uma interação, né, através desse gesto. Inclusive eu posso recuperar aqui o evento para dar uma olhada no que acontece, ó. Se eu colocar aqui um console.log e pedir para ele exibir o que tem e event, e aqui eu preciso passar agora o pen, que é o gesto que a gente quer observar e manipular. Olha só, quando eu arrasto, ó, tá vendo, ó, ele retorna aqui várias propriedades e informações, inclusive aqui qual é a posição em Y, né, que é principalmente a que a gente vai utilizar para manipular isso na vertical, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu também vou importar aqui, ó, vou até deixar essas importações separadas, eu vou importar aqui o Animated, tá? Vou usar o Animated para trabalhar com uma view animada, porque essa view padrão do React Native é uma view estática, a gente não vai conseguir fazer animações com flexibilidade nela. Então eu vou criar aqui, ó, um Animated.view, ou seja, agora essa view está vindo de dentro do Animated, para a gente poder trabalhar com animações, tá? Maravilha. E aqui eu vou agora fazer o seguinte, além aqui do Animated, eu também vou usar o Use Shared Value, então vou fazer a importação dessa forma, porque eu vou criar agora uma variável compartilhada específica para ser utilizada em animações, para eu trabalhar com o posicionamento desse cara aqui. Então vou fazer o seguinte, ó, aqui, ó, eu vou criar um offset para eu trabalhar com a distância, né, e o movimento aqui do meu menu, e vou usar o Use Shared Value falando que ele começa com 0, tá bom? Basicamente é isso. Agora, ao invés de eu usar aqui esse console.log, eu vou criar aqui um offset delta. Vou utilizar essa variável aqui para poder trabalhar com o deslocamento na vertical. Ou seja, sempre que tiver uma alteração de movimento na vertical, eu vou pegar esse valor e vou pegar então, ó, aonde está o deslocamento. Então eu pego aqui, ó, em Y. Qual é então o movimento que está sendo feito ali, né, que no caso é em Y, aí eu vou pegar a posição, e aí eu vou adicionar o meu offset.value. Eu sempre vou incrementando, porque se você não incrementar, você vai ver que ele vai dar salto, então ele nunca vai partir da posição onde ele parou, por isso a gente vai incrementar aqui. E eu também vou criar aqui um clamp. Esse clamp aqui eu vou utilizar para definir o limite até onde vai arrastar, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui o math.max, e aqui eu vou utilizar, vou até criar aqui dentro, ó, do nosso arquivo de estilos, eu vou criar uma nova propriedade aqui, ó, eu vou exportar ela, tá? Eu vou exportar aqui uma nova propriedade que eu vou utilizar aí como uma referência para definir esse limite. Eu vou usar aqui, ó, a mesma estrutura, ó, const sheet underline over drag. Eu vou colocar 20, tá? E aí a gente pode ir vendo como vai ficando e vai ajustando.
E agora, ó, eu vou importá-la aqui também. Posso tirar até essa view que eu nem estou usando mais. E aqui, do nosso estilo, eu já vou importar tanto a altura, quanto também aqui o overdrag, que a gente vai utilizar com certeza. Bom, agora aqui, ó, que eu vou usar menos o sheet overdrag e vou usar aqui também o offset delta. Agora eu pego o offset ponto value e agora eu pego o offset ponto value igual offset delta e verifico aqui, ó, se é maior do que 0, então eu vou utilizar o próprio offset delta aqui, que é o valor incrementado da posição. Caso contrário, eu vou voltar ele para o limite. Então, se eu tentar arrastar além do limite, eu vou voltar ele para o limite que eu defini. E para ele não voltar seco, eu vou voltar aqui com uma animação. Ó. Então, eu venho aqui, vírgula, with spring, que ele vai fazer uma animação como se fosse uma mola. E aí eu uso ele aqui, with spring, para ele voltar aqui para clamp, que é a posição que eu quero. Maravilha. Só que não vai parar por aqui, porque além aqui, ó, desse onChange, eu também quero trabalhar com on e aqui eu vou usar o finalize, ou seja, quando terminar a animação, eu quero fazer alguma coisa. Bom, eu vou fazer uma verificação aqui se o offset.value é menor do que a altura. E eu vou dividir por 3. Por quê? Se ele passar da metade ali, significa que eu estou fazendo um movimento de arrastar para baixo. Então eu quero fechar. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar dentro aqui o offset.value só utilizando o if spring e voltando ele para 0. Então eu estou fechando ele, colocando ele... Lembra que a gente está manipulando agora a vertical. Então se eu coloco o 0, ele vai ali para o 0. Caso contrário, então significa que eu não estou fechando ele, eu não estou fazendo esse movimento de arrastar, né, para baixo. Então eu quero voltar ele para o limite. Então eu vou pegar aqui o offset.value e o limite que a gente está usando é a altura dele, para ele ficar aberto. Vou usar aqui o with spring, para a gente fazer esse efeito de mola. Vou usar aqui a altura dele. Aqui eu não quero passar nenhum objeto de configuração, porque você pode definir duração da animação, velocidade, enfim. Aqui, como eu não quero fazer nenhuma configuração, eu vou deixar ele como objeto vazio mesmo, vírgula, e aqui eu posso, ó, sempre que a animação terminar, eu posso executar uma função. Olha isso que legal, tá vendo, ó? Eu posso executar aqui uma função, que no caso vai ser a função de fechar ele. Inclusive, só para a gente diferenciar, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar outro aqui, ó, o with time, ao invés de usar o with spring, só para a gente usar um diferente. O with time, ele, diferente do spring, que faz o efeito de mola, ele simplesmente faz uma animação mais linear, fechando de uma forma mais suave. Bom, então terminou de fazer a animação, o que eu quero fazer? Eu quero executar uma função para fechar. Eu vou até criar essa função, eu vou criar ela assim, ó. Eu vou até criar ela como uma propriedade, ó. Eu vou criar aqui um type props, já que eu estou usando TypeScript, onClose. Então eu vou criar aqui uma propriedade, ó, que vai ser uma função e ela não retorna nada, tá? Vou criar ela aqui assim, ó. Ela tem um retorno vazio. Show. E aí eu vou receber aqui essa função aqui, vamos passar aqui, props, e aí a gente recebe aqui o onClose. Bom, aqui dentro eu vou criar uma outra função que eu vou chamar de toggle sheet, por exemplo. Aqui na verdade é 2G. E eu vou pegar o offset.value e passar aqui o valor de 0, ou só deixar aqui como close, tá? Na verdade. E aqui eu vou chamar o nosso onClose, que é o método que vai ser passado aqui como parâmetro. Agora aqui, ó, quando a animação terminar, o que eu quero fazer é chamar o nosso onClose, ó. Ou melhor, só close, né, a gente colocou, que é a função que a gente criou ali. Só que o que acontece? Se eu tentar executar a função desse jeito, vai dar erro. Por quê? O Reanimated, ele roda as animações na thread de interface do usuário. Então, são threads diferentes. Você tem a de interface do usuário e tem a thread do JavaScript. Por isso, a gente precisa também importar aqui, ó, o run on JS. Tá vendo que a gente tem, além do JS, tem o Y, que é para quando você quer rodar lá na thread de interface do usuário. Como eu quero rodar aqui dentro do JavaScript,
Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou envolver room on JS, aí eu passo o método close, abro e fecho parênteses por fora para ele executar a função. Aí eu posso apagar essa linha, porque agora essa função vai ser executada assim que a animação terminar, ok? Maravilha. Só que agora, o que acontece? A gente precisa também exibir o movimento dessa view, porque se eu arrastar aqui, ó, tá vendo? Não tá acontecendo nada, inclusive ele vai dar erro até, tá? Aqui, close, ó, porque a função não existe, por isso. Então, só para ele não dar erro, eu vou fazer o seguinte, ó, on close aqui, e eu vou falar que é uma função que não faz nada, ó, só para ele não dar erro. Então, se eu tentar movimentar, ó, tá vendo, ó, ele não vai acontecer nada aqui. Por quê? A gente precisa agora usar aquela informação da movimentação para exibir isso aqui conforme o usuário arrasta. Então, vamos lá, vamos voltar aqui, e eu vou agora utilizar aqui dentro do Reanimated, o Use Animated Style, para a gente criar uma estilização animada. Pode ser depois aqui, ó, dessa parte que a gente trabalhou com o gesto, eu vou criar aqui um const translate em Y, vou colocar o Use Animated Style, abro aqui, coloco aqui, ó, abro parênteses em um objeto, onde a gente vai definir as propriedades estilizadas. Eu quero trabalhar no Transform, vou utilizar aqui, ó, o Translate em Y, e aí eu vou pegar o Offset, que é o deslocamento que a gente está utilizando na animação. E agora a gente pode pegar esse Translate em Y e passar aqui, ó. A gente já tem a estilização desse container e eu quero adicionar mais essa estilização animada, por isso eu vou por colchetes, vírgula e adiciono o Translate em Y e vou salvar. Olha só agora, ó, tá vendo, ó? Agora a gente consegue arrastar ele, ó. Tá vendo quando eu arrasto para cima? O que acontece, ó? Ele pula, ó. Aí como ele já vai bater no limite, ó, ele volta, que é esse efeito aqui que a gente adicionou. Se eu, por exemplo, venho aqui e simplesmente, ó, comento essa linha, olha só o que acontece, ó. Ó, ele nem muda a posição, tá vendo? Se eu não faço essa verificação aqui, se ele passou, né, do limite, ó, aqui do nosso limite, e simplesmente se eu coloco aqui sempre para ele pegar aqui do próprio offset delta, olha só o que acontece, ó. Tá vendo, ó? Ele vai deixar eu arrastar sem fim, tá vendo, ó? E não é o que eu quero definir um limite. Por isso que a gente faz essa verificação. Olha, se é maior do que 0, então você vai mostrar aqui, você vai pegar o conteúdo aqui do offset delta. Passou disso, então a gente volta pro limite, tá? E como ele atualiza sempre, né, a cada interação, então essa verificação é constante e aí a gente garante, ó, que tem esse efeito. Só que se a gente reparar, tá vendo o que acontece, ó? Olha só que legal, quando eu subo ele, ó, tá vendo que ali embaixo ele tá mostrando o fundo e não é o que eu quero. Eu quero que inclusive ele não arraste aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no estilo e eu vou mudar aqui no nosso estilo para também definir um limite aqui. No bottom, ao invés de ser 0, eu também vou usar aqui menos. Por que eu estou usando aqui valor negativo? Sempre para garantir que ele vá um pouco para baixo, tá? Por isso que eu estou usando aqui aquele 20, que vai ser o over drag. E eu vou multiplicar por... Vamos ver se 1 já dá. 1 vai dar quase nada, né? Vai dar no mesmo. 1.2... Vamos subir, quase. 1.3... Aqui vai mesmo testando, tá? Não tem muito segredo. Ah, Rodrigo, como você chega nesses números? Eu vou testando, então não tem muito segredo, ó. Agora sim, tá vendo, ó? Agora ele tem ali, ó, tá vendo, ó? Mantendo ali embaixo, ele não mostra o fundo. Por quê? Como eu recuei 20 para baixo, por isso negativo, então aí eu tenho essa interação mais interessante. Porque se eu não tenho essa propriedade, ó, deixa eu voltar aqui, na verdade, pro 0, né? Se eu volto aqui pro 0, ó, tá vendo, ó? Eu consigo, ó lá, tá vendo? Ele sobe muito e aí eu consigo ver lá atrás. Por isso que eu vou deixar aqui para ele descer 20 e eu sempre trabalhar em cima desse limite. Muito bem, então já tá ali. Agora vamos testar aqui o que acontece com aqui o on finalize. Olha só, se eu arrasto e solto, ó, ele volta para cima. Por quê? Porque ele não chegou na altura dividido por 3, que é mais ou menos essa parte aqui, ó. Se a gente for pensar na altura, deve estar mais ou menos aqui, né? Que é pegar o tamanho ali e dividir por 3. Agora, se eu arrasto ele, ó, e chega no limite ali, ó, olha o que aconteceu. Ele fecha. E ele tá voltando para a posição 0,
né? Por isso que parece que ele continua aberto, ó, voltou para baixo e voltou para a posição 0. Agora, para a gente finalizar, o que a gente pode fazer? Aqui, ó, na nossa home, a gente pode fazer o seguinte, eu vou criar um estado para trabalhar com a exibição, né, desse menu, para ele não ficar sempre visível. Então, eu vou importar aqui, ó, no início de tudo. Eu gosto de fazer importações do React aqui no início. Importar um useState, vou criar um estado, vou chamar esse estado aqui, deixa eu primeiro deixar ele aqui como falso, e eu vou usar aqui um sheet is open, tá? E aqui um set, até para ficar mais simples, eu vou deixar como só is open e set is open, só para simplificar aqui. E agora eu vou criar uma função, só para ficar fazendo um toggle, só um toggle sheet aqui, ficar brincando com isso. O que eu vou fazer eu vou pegar aqui o próprio set is open, aí eu posso pegar ou recuperar o estado anterior, né? E aí eu posso ficar alternando ele. Ou seja, aqui eu posso até colocar assim, ó, prev, para ficar mais consistente o nome, prev state, tá? Então eu estou recuperando o estado anterior, se é verdadeiro eu mudo para falso, se é falso eu mudo para verdadeiro, eu fico fazendo uma alternância, por isso um toggle. Agora eu posso passar aqui, ó, o toggle aqui, tá? Posso passar o toggle aqui como função para o onClose, passo desse jeito. E aqui, ó, eu vou envolver ele por chaves, porque aí a gente pode exibir aqui, ó, utilizando essa condicional. Então, se o isOpen é verdadeiro, aí a gente vai exibir o menu. Aí ele vai sumir. Só que agora, como que eu vou abrir ele? Aí que entra aquele menu lá de cima. Então, a gente pode passar aqui para o onPress o toggle sheet aqui também. Bora testar? Olha só, deixa eu fechar aqui, só para não ficar atrapalhando. E olha só, se eu clico lá, abriu o menu, e aí se eu abaixo ele, ó lá, aí ele fechou para valer, ó, cliquei, abriu, ó. Se eu arrasto só um pouquinho e solto, ele volta, arrastei para baixo, fechou. Só que olha só, quando eu clico nele, ele tá aparecendo de uma vez, né? A gente pode deixar isso ainda mais interessante com uma entrada mais suave desse componente. Então, para poder fazer isso, a gente pode fazer o seguinte, ó, vamos voltar aqui pro nosso menu e aqui a gente pode importar de animações, ó, eu vou utilizar aqui o slide in down, então ele vai entrar aqui de baixo, e o slide out down. Então eu vou fazer aqui uma animação de entrada e de saída, e o Reanimated permite que a gente faça essas animações de uma forma muito tranquila. Olha só, para eu aplicar uma animação de entrada nessa view aqui animada, olha só o que a gente faz. A gente pode usar a propriedade de entering, e aqui eu passo o slide in down. O que é legal é que eu posso colocar um ponto aqui e fazer configurações. Por exemplo, eu quero que faça o efeito de mola, por isso eu vou usar aqui o Springify, e posso também até utilizar um dumping aqui para deixar ainda mais interessante, vou passar um 15. Para animação de saída, aqui para a propriedade de saída, exiting, eu vou usar só o slide out down. Agora, olha o que essas propriedades faz e deixa muito mais interessante o nosso menu. Se eu fecho, ó, deixa eu recarregar ele. Sempre quando a gente faz essas alterações, como são threads diferentes, é legal a gente atualizar. Agora sim, olha só. Se eu clico em abrir, olha como ele abriu mais interessante. Então ele fez o efeito de mola. E se eu fechar, olha só, olha como tá mais interessante, ó. Abriu, fechou. Então ele tem esse efeito e essa animação tanto de entrada quanto de saída. E aí, ó, posso fechar por aqui e posso abrir também, ó. Olha só que legal. Fechei, abri, arrastei para cima, arrastei só um pouquinho, soltei, mantém fechado. Então esse é um exemplo que você pode usar aí nas suas aplicações, e aí aqui dentro você pode criar os seus componentes e inserir aqui dentro, tá? É uma view, e aí você pode usar isso para colocar opções, mais detalhes, informações e assim por diante, tá? Uma biblioteca que você pode usar caso você queira uma solução pronta, digamos assim, é essa aqui, ó, React Native Button Sheet. Se você tiver afim de uma solução pronta, você pode usar essa biblioteca. É uma biblioteca bem legal, tá? Aqui, ó, ela já pronta, tem as funcionalidades que a gente basicamente desenvolveu aqui e outros recursos a mais, ó. Você pode abrir a documentação. Meu Deus, deixa eu colocar um tema dark aqui, agora sim. E, inclusive, ela é baseada no Reanimated, tá vendo? Ó? Que é a biblioteca que a gente usou para fazer
as animações. Olha que legal. Aí a gente tem aqui também, essa é uma alternativa que você pode usar já de biblioteca pronta. Mas é muito legal quando a gente também sabe como desenvolver do zero, e é legal porque a gente entende também como as coisas acontecem por debaixo dos panos, digamos assim, né? Mas é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, com várias dicas aí, e claro, você pode usar isso na sua aplicação de acordo com o seu contexto, tá? Mas é importante para mim, super importante, eu saber se você gostou, né, desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo. Por isso, eu peço um grande favor que você coloque aqui nos comentários, tá? Se você gostou desse vídeo. E também curta, compartilhe para que mais pessoas também consigam aí ter acesso a esse vídeo, tá bom? Mais uma vez, obrigado por ter ficado aqui comigo até o final. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, mas claro, eu volto em próximos vídeos para a gente continuar codando aqui e fazendo muita coisa com React Native, tá? Valeu e até a próxima!